No escuro absoluto do mar da China Meridional, a 54 metros de profundidade, o tempo parou. Ali jaz o HMS Repulse, o gigante orgulhoso que um dia cortou os mares como uma lâmina de aço vivo. Hoje ele descansa de lado, inclinado para bombordo, como se ainda tentasse virar para enfrentar o céu que o traiu. Algas fantasmas dançam sobre suas torres outrora temidas. Peixes atravessam os buracos abertos pelas bombas como se fossem janelas de uma catedral afundada. O silêncio é tão denso que quase se pode ouvir o coração de 42 mil toneladas de aço ainda batendo. Lento, cansado, eterno. Durante 77 anos ele guardou seu segredo, envolto em escuridão absoluta, onde nem a luz nem a memória ousavam descer. Ele não apodrece. Ele espera. Suas placas blindadas, antes polidas como espelhos, agora carregam a pátina verde do esquecimento. Os canhões de 15 polegadas, que fizeram tremer oceanos, apontam para o nada, mudos, como dedos acusando o céu que os abandonou. Repulse não é apenas metal, é um túmulo, é um grito congelado, é um rei destronado que ainda usa sua coroa quebrada com dignidade. E agora, depois de quase 8 décadas de solidão absoluta, olhos humanos voltam a contemplá-lo. O orgulhoso cruzador de batalha, que desapareceu em minutos, acabou de ser encontrado, como um navio de guerra de 42 mil toneladas, protegido por couraças de 9 polegadas, pôde sumir em apenas 17 minutos. Por que o HMS Repulse e o Prince of Wales, juntos a maior força naval britânica no Pacífico, não tinham cobertura aérea em 10 de dezembro de 1941? Quem decidiu zarpar sem caças? Quem ignorou os avisos de que os céus estavam infestados de aviões japoneses? O que sentiram os 309 homens a bordo quando viram os torpedos vindo em ondas perfeitas, como se o próprio mar tivesse se aliado ao inimigo? Quantos conseguiram escapar antes que o gigante tombasse de lado e fosse engolido? E o mais cruel de todos os mistérios: será que lá no fundo ainda ecoam os últimos gritos daqueles que não conseguiram sair das entranhas de aço? 77 anos se passaram, e o Repulse continua calado. Mas hoje as perguntas voltam à tona, mais pesadas que a própria água que o abraça. Nas margens cinzentas do rio Clyde, em John Brown and Company, Escócia, o inverno de 1915 uivava como um presságio. O mundo estava em chamas, e o Império Britânico precisava de dentes maiores. Ali, sob guindastes que pareciam ossos de titãs, nasceu o HMS Repulse. Não um navio, mas uma ideia feita de aço. O estaleiro cheirava a alcatrão quente, óleo de máquina e suor gelado. Milhares de rebites eram cravados por mãos calejadas que mal viam a luz do dia. O som era ensurdecedor. Martelos pneumáticos, gritos de capatazes, o gemido das chapas de aço sendo curvadas ao calor vermelho vivo. Cada placa de blindagem Krupp pesava toneladas e era içada como se fosse a própria pele do monstro que nascia. Projetado por Sir Eustace Tennyson Daincourt, o Repulse foi o primeiro cruzador de batalha a receber canhões de 15 polegadas desde o berço. Seu casco alongado, quase 242 metros de puro desafio, fino como lâmina de sabre, feito para correr a 32 nós e matar antes de ser tocado. Diziam que ele parecia um iate de corrida armado até os dentes, belo, arrogante, letal. A tripulação inaugural o chamava de The Handsome Ship. Os operários batizaram-no de Repairless, sem consertos, porque brincavam, ele nunca seria atingido. Em 1916, quando foi lançado ao mar pela primeira vez, a multidão aplaudiu até ficar rouca. A banda tocava Rule Britannia, enquanto a champanhe explodia contra o aço ainda quente da proa. Ninguém imaginava que aquele batismo festivo estava selando o destino de 1.309 almas. Naquele momento, o Repulse era esperança pura. Era o orgulho de um império que ainda acreditava dominar os 7 mares. Era velocidade, poder, beleza fatal. Era o último suspiro de uma era que morreria com ele, 25 anos depois. 8 de agosto de 1916. A bruma do Mar do Norte agarrava-se ao convés como um véu de fantasmas. O HMS Repulse, recém-comissionado, deslizava a 31 nós rumo ao inferno da Jutlândia. Tarde demais para a batalha principal, mas há tempo de sentir o gosto acre da guerra total.
O cheiro era de carvão queimado, medo e maresia gelada. Nos porões, os foguistas trabalhavam nus até a cintura, corpos brilhando de suor e carvão, atirando pás de combustível nas fornalhas que rugiam como dragões vermelhos. Cada caldeira pulsava como um coração de ferro, empurrando o gigante para a frente enquanto a tripulação, ainda verde, tentava não vomitar com o balanço. Na ponte, o capitão William Boyle, futuro 12º Conde de Cork, observava o horizonte com um binóculo embaçado. Lá estão eles, murmurou. Pontos negros no horizonte, a Hochseeflotte alemã, tentando escapar de volta para Wilhelmshaven. O Repulse abriu fogo pela primeira vez às 18h33. Os canhões de 15 polegadas recuaram com um trovão que fez sangrar os ouvidos de quem estava perto demais. A onda de choque derrubou homens no convés. O cheiro de cordite queimada entrou pelas narinas como ácido. O navio estremeceu inteiro, orgulhoso, vivo. Projéteis de 871 quilos voaram 20 quilômetros, caindo perto do cruzador alemão SMS Lützow, que já ardia. Não houve acerto direto, mas o Repulse provou que chegava mais longe e mais rápido que qualquer outro. Naquela noite, enquanto voltava para Scapa Flow, os marinheiros cantavam roucos nos alojamentos, bêbados de adrenalina e rum. Nos anos seguintes, ele tornou-se o queridinho da frota. Levou o príncipe de Gales, futuro Eduardo VIII, em turnês pelo Império. Brilhou em revistas navais onde milhares aplaudiam suas linhas elegantes. Em 1920 e 21, atravessou o mundo com o HMS Renown, mostrando a Union Jack da Índia à Austrália, do Japão ao Canadá. Os convéses eram enfeitados com toldos brancos, bandas tocavam jazz, oficiais dançavam com mulheres de vestidos de seda sob luzes elétricas. O Repulse era sinônimo de glamour imperial. Mas a modernização veio cruel nos anos 1930. Cortaram-lhe pedaços, soldaram-lhe outros. Novas caldeiras, blindagem extra no convés, radares primitivos, 8 canhões antiaéreos de 4 polegadas que pareciam brinquedos contra o que viria. Ele perdeu um pouco da graça esguia. Ganhou rugas de guerra. Ainda assim, em 1939, quando a sirene tocou, o velho leão voltou ao mar com o peito estufado. Em 1941, Churchill decidiu mandá-lo para Singapura, junto com o novíssimo Prince of Wales, para mostrar os dentes ao Japão. Sem porta-aviões disponíveis. Sem caças suficientes na base. Apenas 2 capitais majestosos navegando para o Pacífico, como se a última cartada de um império que já sangrava. O Repulse zarpou de Colombo em 8 de dezembro de 1941, sob um sol que queimava o aço até doer tocar. Ninguém a bordo sabia que estava indo para o crepúsculo. O Repulse não voltou a sentir o gosto doce da paz depois de 1939. O mar virou cinza, o céu virou chumbo, e o riso nos alojamentos morreu como uma lâmpada queimada. Primeiro veio a caça ao Bismarck, maio de 1941. Durante semanas ele varreu o Atlântico Norte, convés congelado, homens com barba de gelo, olhos ardendo de tanto olhar o horizonte vazio. Quando a notícia chegou, Bismarck afundado, ninguém comemorou. Apenas silêncio cansado e mais carvão nas fornalhas. Depois, escoltas de comboios no Ártico. Temperaturas de 30 graus negativos. O mar jogava blocos de gelo contra o casco como marteladas de gigante. Os canhões antiaéreos congelavam, marinheiros urinavam dentro deles para descongelar os mecanismos. Um foguista perdeu os 10 dedos por gangrena. Outro enlouqueceu e se jogou ao mar gritando que via sua mãe acenando na água. Em cada porto, cartas chegavam com más notícias. Londres bombardeada, Coventry em ruínas, filhos mortos na França. Os homens guardavam as fotos das namoradas dentro dos capacetes e fumavam sem parar. O cheiro de tabaco misturado com óleo diesel e vômito. Quando o Repulse recebeu ordem de seguir para Singapura, em novembro de 1941, muitos a bordo sentiram um alívio amargo. Pelo menos calor, pensaram. Pelo menos sol. Mal sabiam que estavam trocando o frio da morte lenta pelo calor da morte instantânea. A Força Z, sob comando do almirante Sir Tom Phillips, era o último grito de orgulho britânico no Extremo Oriente. Repulse, Prince of Wales, 4 contra-torpedeiros. Sem porta-aviões, o Indomitable encalhara no Caribe. Phillips confiava na velocidade e na sorte. Se nos virem, fugiremos tão rápido que nunca nos alcançarão, disse ele, sorrindo como quem já perdeu tudo.
No dia 8 de dezembro, o Japão invadiu a Malásia. Às 02h11 do dia 10, o Repulse e o Prince of Wales zarparam de Singapura para atacar as forças de desembarque em Kuantan. O céu estava limpo, o mar calmo, o sol nascendo vermelho como sangue fresco. Às 11h13, o radar detectou sombras. 86 aviões japoneses, 27 torpedeiros Betty, 59 bombardeiros Nell, vindos de Saigon como enxame de vespas negras. O capitão Tennant, do Repulse, enviou a histórica mensagem: Enemy aircraft approaching. Please send fighters. A resposta de Singapura: nenhum caça disponível. O primeiro ataque foi de bombardeiros de nível. O Repulse dançou no mar como um toureiro, virando a 30 nós, convés inclinando 40 graus. 9 bombas caíram perto, colunas de água de 50 metros. Uma única acertou o convés dos botes, abriu buraco, matou 20 marinheiros que jogavam cartas. O cheiro de carne queimada misturou-se ao de cordite. Os homens nos canhões antiaéreos de 4 polegadas gritavam histericamente, disparando até os canos ficarem vermelhos. Projéteis traçantes subiam como vagalumes furiosos. 4 aviões japoneses caíram em chamas, mas eram muitos. Às 12h20 veio a segunda onda. Torpedeiros. Eles voavam tão baixo que os pilotos viam os rostos dos marinheiros britânicos. O Repulse virou violentamente para bombordo, depois estibordo, depois bombordo de novo. O leme gritando, o casco gemendo como animal ferido. 7 torpedos passaram raspando, um 8º acertou. O impacto foi um trovão surdo no ventre do navio. A sala de máquinas de Vante encheu-se de água em segundos. 400 homens presos lá embaixo sentiram o chão subir e o teto descer. A luz vermelha de emergência tingiu tudo de sangue. Alguns tentaram subir escadas que já estavam verticais, mas o Repulse ainda respirava. Ainda corria a 25 nós. Ainda lutava. Tennant caminhava pelo convés inclinado, calmo, voz firme. Steady, lads. We've been in worse holes. A terceira onda chegou às 12h33. 9 torpedeiros concentraram-se apenas no Repulse. 4 torpedos acertaram quase simultaneamente. 2 a bombordo, 2 a estibordo. O gigante estremeceu como se tivesse levado um soco no coração. A luz apagou. O navio perdeu propulsão. O silêncio foi pior que qualquer explosão. Nos alojamentos, homens escorregavam por corredores que viravam paredes. Água gelada subia até os joelhos, depois até a cintura. Alguns cantavam Roll Out the Barrel enquanto tentavam alcançar as escotilhas. Outros rezavam. Outros apenas choravam. Tennant deu a ordem final às 12h43. All hands on deck. Prepare to abandon ship. A voz dele não tremeu. 12h44. O sol do meio-dia queimava o aço como se quisesse ajudar o inimigo. O HMS Repulse já não corria. Adernava 35 graus para bombordo, o convés virando parede. Homens escorregavam, agarravam-se a corrimões, a cabos, uns aos outros. O mar, antes azul turquesa, agora era negro de óleo e espuma. O cheiro era de diesel queimado, pólvora, sangue e medo puro. Dentro das entranhas, o caos era absoluto. A luz elétrica havia morrido. Apenas as lâmpadas de batalha vermelhas ainda piscavam, tingindo tudo de inferno. A água subia gelada e rápida, carregando corpos, ferramentas, fotos de família que flutuavam como folhas mortas. Nas salas de caldeiras, os últimos foguistas, presos pelas portas de segurança travadas, batiam com martelos nas paredes de aço, um último adeus metálico que ninguém lá fora jamais ouviria. No convés superior, o capitão William Tennant caminhava pela inclinação impossível, chapéu ainda na cabeça, voz firme como se estivesse em revista naval. Jump clear of the ship, lads! Jump clear! Alguns riam histericamente, outros obedeciam em silêncio. Os botes salva-vidas que restavam foram lançados à força. Muitos viraram com o peso dos corpos desesperados. Às 12h50, o Repulse adernou para 70 graus. Os canhões de 15 polegadas, antes orgulhosos, agora apontavam para o fundo do mar como dedos quebrados. A hélice de estibordo ainda girava lentamente no ar, brilhando ao sol, rodando o último suspiro do gigante. O navio inteiro gemia. Um som grave, animal, de costelas de aço se partindo. Um jovem sinalizador de 19 anos, Ronald Purslow, agarrou-se ao mastro de Vante. Olhou para baixo e viu o mar a apenas 10 metros.
It's time, disse para si mesmo, e pulou. A água era quente, quase acolhedora depois do inferno do convés. Às 12h52, a proa mergulhou de vez. Uma onda gigantesca se ergueu, quando 42.000 toneladas deslocaram o oceano. Os homens que ainda estavam a bordo foram sugados para trás por uma força invisível. Alguns conseguiram nadar para longe, outros foram tragados pelas hélices que ainda giravam, cortando o mar como facas gigantes. O Repulse levantou a popa para o céu, um último gesto de desafio, e então desceu verticalmente, rápido, quase elegante. A Union Jack no mastro de ré foi a última coisa a desaparecer, tremulando uma vez antes de ser engolida. Foram exatamente 17 minutos desde o primeiro torpedo até o silêncio final. O Prince of Wales, a poucas milhas, ainda lutava, mas também estava condenado. Às 13h20 também ele tombou, deixando o mar da China Meridional coberto por uma mancha negra de óleo, destroços e 1.300 corpos flutuando de bruços. Os contratorpedeiros Electra, Express e Vampire correram para o local. A água estava tão quente que os sobreviventes queimavam os pés nos convéses de aço dos salvadores. 2.081 homens foram resgatados dos dois navios. 840 nunca mais foram vistos. Um marinheiro do Repulse, ao ser içado a bordo do Electra, olhou para trás e viu apenas mar vazio. "He went down like a gentleman", murmurou antes de desmaiar. O orgulho da Royal Navy havia desaparecido em menos tempo do que leva para ferver uma chaleira. E o mar, indiferente, fechou-se sobre o túmulo de 1.309 almas, como se nada tivesse acontecido. O sol continuou subindo e descendo 28.105 vezes. O mar da China Meridional seguiu seu ciclo eterno. Tempestades, calmarias, luas cheias que pintavam a superfície de prata. Lá embaixo, a 54 metros, o tempo morreu. O Repulse deitou-se de lado, suavemente, como um gigante que escolhe dormir. A areia fina e o lodo foram cobrindo suas cicatrizes de batalha, até que as feridas dos torpedos parecessem apenas sombras. Coral começou a crescer onde antes havia homens. Anêmonas abriram-se nos canos dos canhões como flores tímidas. Cardumes atravessavam as torres abertas, alheios ao que aquelas bocas de aço já tinham rugido. Nenhuma luz. Nenhum som além do estalar ocasional de um casco de molusco ou do sussurro da correnteza contra o leme imóvel. Os corpos que ficaram dentro das salas de máquinas, dos alojamentos, das passagens estreitas, entregaram-se lentamente ao mar. Uniformes azuis desmancharam-se em fios. Botas de couro viraram ninhos de vermes. Fotos em carteiras tornaram-se borrões de prata. Um relógio de bolso ainda marca 12h52 para sempre. A Union Jack, que tremulou por último, apodreceu até virar nada. O nome Repulse, pintado em letras douradas na popa, foi engolido por conchas e algas. Década após década, apenas o silêncio. Um silêncio tão denso que quase tem peso. Um silêncio que guarda 1.309 histórias que nunca serão contadas com voz humana. O mundo lá em cima mudou de idioma, de impérios, de guerras. Aqui embaixo, nada mudou. Apenas escuridão, pressão, esquecimento. O rei orgulhoso tornou-se apenas mais um esqueleto de aço no chão do oceano, um entre milhares. E o mar, generoso e cruel, cobriu-o com seu manto negro, e cantou para ele a única canção que ainda lhe resta. O som de nada. Um barco de pesquisa civil britânico-malaio, o Sea Scan, cortava o mesmo mar calmo que outrora engoliu o Repulse. A bordo, uma equipe pequena e obstinada liderada pelo mergulhador e historiador naval Mike Bana, carregava uma certeza de anos. Ele está aqui. Eu sinto. Durante meses, sonares de varredura lateral traçaram o fundo como dedos cegos, procurando um rosto esquecido. Até que numa madrugada de dezembro, a tela mostrou uma sombra longa, inconfundível. 242 metros de aço tombado, exatamente onde os últimos sobreviventes juravam ter visto a popa desaparecer. No dia 5 de dezembro de 2018, o ROV, veículo operado remotamente, desceu pela primeira vez. A água, de turquesa na superfície, virou verde escura, depois negra. Aos 48 metros, a lanterna cortou a escuridão, e o coração de todos no barco parou. Lá estava ele.
O Repulse surgiu como um fantasma que nunca havia partido. Deitado sobre bombordo, proa apontando para norte, hélice de estibordo ainda erguida como um último adeus. A blindagem estava coberta por uma floresta suave de coral e esponjas brancas que pareciam neve. Os buracos dos torpedos abriam-se como feridas cicatrizadas. Um canhão antiaéreo de 4 polegadas ainda apontava para o céu que nunca mais veria. Quando o ROV entrou pela abertura do hangar, a câmera capturou algo que fez os operadores chorarem em silêncio. Um capacete de aço enferrujado, ainda com o forro interno, repousando sobre uma mesa de cartas náuticas. Ao lado, um telefone de voz ainda pendurado na parede, como se esperasse uma chamada que nunca viria. Os parentes dos tripulantes, muitos já octogenários, assistiam à transmissão ao vivo na sala de controle. Uma filha de 87 anos, que nunca conhecera o pai, apenas apertou a mão do irmão e sussurrou: "Ele está em casa." O governo britânico declarou o local túmulo de guerra protegido. Nenhuma âncora pode tocar ali. Nenhum mergulhador recreativo pode entrar. Apenas cientistas e veteranos autorizados descem agora, em silêncio reverente. A bandeira da Royal Navy foi novamente tremulou sobre o Repulse, desta vez içada por um robô, 77 anos depois do último adeus. E pela primeira vez em quase 8 décadas, o gigante orgulhoso foi visto, tocado, lembrado. Hoje, quando o ROV desce até os 54 metros e suas luzes suaves acariciam o nome quase ilegível na popa, o Repulse não parece um navio derrotado. Parece um guardião cansado que finalmente permitiu que o visitassem. Ele nos lembra que o orgulho imperial, por mais brilhante que fosse, tinha pés de barro. Que a arrogância de acreditar que 2 belos navios bastariam para deter um império em ascensão custou 1.309 vidas em meia hora de um dia de sol. Que a guerra não respeita beleza, tradição ou nomes famosos. Mas também nos lembra do que significa ser humano dentro do aço. Homens que cantaram enquanto o convés virava céu. Que passaram os últimos minutos empurrando camaradas para os botes. Que escolheram morrer de pé para que outros vivessem. Os sobreviventes nunca esqueceram. Carregaram o Repulse nos olhos fundos, nas mãos trêmulas, nas noites sem sono por 77 anos. Hoje, quase todos já se foram. A missão final coube a nós, não deixar que o mar e tempo apaguem o que eles foram. O Repulse não voltou à superfície, e nunca voltará. Mas já não está sozinho. Quando o silêncio das profundezas é quebrado pelo zumbido suave de um robô, é como se alguém, finalmente, tivesse respondido ao último grito abafado lá de 1941. Agora ele descansa em paz, mas não no esquecimento. Porque enquanto houver alguém que conte sua história, o orgulhoso cruzador que caiu em minutos, mas levou um império inteiro junto no coração, o Repulse continuará navegando, não mais sobre as ondas, mas a memória.